Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que a gente estava curtindo o domingo no parque quando começou a escurecer e eu chamei meu namorado pra gente ir embora. Estávamos de moto e aconteceu uma coisa bem desagradável na volta. Não sei se foi ele que correu demais ou se fez alguma curva assim mais muito fechada. Só sei que eu comecei a passar mal. Meu estômago embrulhou. Comecei a apertá-lo mais forte ali na garupa e a pedir que ele diminuísse a velocidade porque eu não estava me sentindo bem. E quando ele finalmente entendeu o que eu estava dizendo, parou. E olha, foi o tempo de pular da garupa, tirar o capacete e já começar a vomitar. Fiquei até envergonhada. Nossa, nosso namoro era tão recente, não fazia nem um mês ainda que a gente estava se relacionando. E aquilo nunca tinha me acontecido antes. E olha que eu era acostumado a andar na garupa de moto. Meu ex-namorado também tinha uma, era motoqueiro. Lembro que o Paulo ficou me olhando assim meio preocupado e perguntou o que tinha acontecido. Falei que não sabia, até porque eu não sabia ler. Repito, era a primeira vez que eu vomitava assim, andando de moto. Quem sabe eu tivesse comido alguma coisa ruim, que não tivesse caído bem no estômago. Senti que ele ficou meio assim com um certo nojinho. Tanto que me deixou em casa, não quis nem me dar um abraço quando foi se despedir. Simplesmente falou: olha, quando eu chegar em casa, eu te mando uma mensagem, tá bom? Melhora. Normalmente ele também descia da moto e me acompanhava até o portão. E a gente ficava ali se despedindo, né? Só que dessa vez nem desligou a moto e foi embora. Não falei nada. Até relevei, né? Porque, convenhamos, é uma situação bem desagradável. Tava morrendo de vergonha do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, depois que tomei banho, conversei com uma amiga por mensagem e contei a ela o ocorrido. Ela me falou uma coisa que me deixou muito preocupada. Aliás, atarantada. Já passei por isso, minha amiga. Quando eu estava grávida da minha filha. Ah, para com isso. Não, tô falando sério. Eu não podia nem subir numa moto que já embrulhava o estômago. Aliás, será que você não está grávida também? Eu li aquela mensagem e nem respondi. Pelo menos não naquele momento. Fiquei pensando, será que ela tem razão? Meu Deus, mas se eu estiver grávida? Acabei falando para ela: Deus me livre, vira essa boca para lá. Só que apesar disso, depois que a gente conversou, eu fiquei ali pensativo, pensando na possibilidade. Olha, era só o que me faltava. Procurei não me preocupar tanto, pelo menos até ter a nítida sensação de que alguma coisa estivesse realmente acontecendo nesse sentido. Não podia começar a me preocupar com uma coisa que eu nem sabia se era verdade. E convenhamos, né? Podia ser 1 milhão de coisas. Uma indisposição. Só que nos dias seguintes, comecei a sentir outros sintomas. Pressão começou a baixar, a ponto de eu ter de colocar até sal debaixo da língua. Enjoos frequentes, indisposição, falta de fome, apetite. Isso naturalmente me deixou muito sugestionado. E como que eu não ficaria? Me dava qualquer coisa e eu já lembrava das palavras da minha amiga. Por isso passei numa farmácia e comprei um teste de gravidez. Eu tinha quase certeza que ia dar negativo. Só fiz mesmo para tirar cisma.
Só que, para minha surpresa, adivinha? Deu positivo. Minha amiga tinha razão. Só que meu namoro com o Paulo era muito recente. E se aquele teste estivesse correto, só podia significar uma coisa: o filho que eu estava esperando era do meu ex-namorado, não do meu atual. Eu tinha terminado com esse ex justamente para ficar com o Paulo. Só que não fazia nem um mês ainda que eu e o Paulo estavam juntos. De modo que essa criança só podia ser do Robson. Olha, me deu um desespero. E agora? O que eu faço? Como que eu conto? Eu não sabia o que fazer. Principalmente porque repeti o teste e o resultado não se alterou. E agora, o que eu faço da minha vida? Foi o que eu fiquei me perguntando. O que eu faço da minha vida? Imagine a situação. Namorando um, aliás, apaixonada por ele, só que grávida do antigo. Quase entrei em parafuso. Porque isso me deixou tão agoniada, tão fora de mim, que eu juro, cogitei até fazer besteira. Antes que a minha gravidez viesse à tona. Só que graças a Deus pensei melhor e desisti. Eu acho que eu jamais teria coragem. Como também não tive coragem de contar pro Paulo que eu estava grávida do meu antigo namorado. Mas ele naturalmente notou que eu estava ocupada. Na verdade, eu estava num estado assim que, sabe, os nervos à flor da pele. O que eu ia fazer da minha vida? Ele quis saber o que eu tinha, porque que eu estava daquele jeito. Mas, repito, não tive coragem. Fui adiando, até para pensar no que fazer. Fui até o postinho, fazer um exame de sangue, e tudo se confirmou. Eu estava mesmo grávida. Inclusive, o médico já me encaminhou para dar início ao pré-natal. No fim, sem alternativa, precisei ter uma conversa séria com o meu namorado. E achei melhor colocar todas as cartas na mesa. Quando contei da gravidez, ele perdeu a cor. E já imaginando as coisas que deviam ter passado pela sua cabeça, antes que ele falasse qualquer coisa, que botasse em dúvida até, como muitos homens fazem, né, a paternidade da criança, eu me adiantei. Só que tem o seguinte, Paulo. Esse filho provavelmente não é seu. Eu acho que é do meu ex. Sem desfazer a carranca, ele falou: quer saber? Era nisso que eu estava pensando, né? Porque não faz nem um mês que a gente está junto. Será que esse filho é desse cara, do teu ex? Só podia, né? Pior, é exatamente isso. Só podia. Não podia ser do Paulo. Não havia tempo. Ele ficou ali olhando para mim com uma cara que eu não soube nem como interpretar. Mas eu podia pelo menos imaginar o que se passava na cabeça dele. Depois de uma longa conversa, ele chegou a sugerir: será que não é melhor você tirar essa criança, Flávia? Desta vez, eu que já tinha pensado nisso, admito, cortei a conversa na metade. Nem pense que eu vou interromper a gravidez, Paulo. Para mim não importa quem é o pai. Já decidi que vou ter esse filho de qualquer modo. Mesmo que seja sozinha. Até entendo que você não queira se envolver.
Ele ficou olhando para mim, assim, muito sério, durante um tempo. Depois perguntou se eu tinha certeza. Falei que sim, até porque tinha mesmo. E fui firme na minha resposta. Eu já esperava que ele pudesse responder qualquer coisa. Mas sabe, imaginar é uma coisa, ouvir é outra. E confesso que me surgiu um certo espanto. Na verdade, foi um baque quando ele falou aquilo. Bom, Flávia, nesse caso então, se você está decidida, boa sorte, né? Você está terminando comigo? É isso? Ele nem respondeu. Pelo menos não em palavras. Apenas fez uma careta, deu de ombros, e aquilo bastou. Sim, até porque mesmo depois disso, ele ainda montou na moto e foi embora sem sequer se despedir. Estava mais do que clara a resposta dele, né? Olha, eu fiquei num estado, chorei muito, porque não sei, apesar de tudo, não imaginei que ele fosse reagir daquele modo. Que ele fosse ficar chocado, eu já esperava. Mas não que fosse terminar comigo daquele jeito, simplesmente virar as costas e ir embora. E ainda me desejando boa sorte. Ainda trocamos mensagens naquele dia. E eu cheguei a perguntar se ele tinha certeza mesmo de que queria terminar comigo. E ele também foi sincero, né? Eu gosto de você, mas nessas condições não dá, fica muito complicado para mim. Como que é que eu continue o nosso namoro se você está grávida desse cara? Não tem como. Olha, aquilo me calou fundo. Embora eu até entendesse, em parte, o seu lado. Sim, porque eu não podia condená-lo. Era uma situação incômoda. Entendi o lado dele, claro. Mas não posso dizer que não fiquei decepcionado. Antes de procurar meu ex, decidi ter certeza de que o filho era mesmo dele. Comecei o pré-natal, fiz as ecografias, até que depois de um tempo, confirmei que o filho era mesmo do Robson, porque pelo tempo da gestação, ainda estávamos juntos quando eu engravidei. Minha família, nessa altura da história, já sabia. E todos, naturalmente, estavam preocupados comigo. Por conta do rolo, né, em que eu tinha me metido, mesmo que fosse sem querer. Depois de um dia, uma semana, de saber que devia procurar o pai do meu filho, liguei pro Robson. Ele atendeu todo surpreso. Falou que não estava esperando pela minha ligação. Quem sabe por conta de tudo aquilo que ele disse, quando ele me procurou pela última vez. Na ocasião, eu pedi que ele não insistisse comigo, porque eu já estava saindo com outro cara, estava apaixonada por ele. Tenho consciência de que até fui dura demais. Devo ter até exagerado. Mas é que na época, eu estava mesmo cansada da insistência dele, porque ele não queria entender a situação. Enfim, minha intenção ao procurá-lo não era pedir para a gente voltar. Até porque eu continuava apaixonada pelo Paulo. De modo que queria apenas contar da gravidez, que ele era o pai. Ele tinha o direito de saber, né? E até meu filho, quando nascesse, tinha também o direito de saber que era seu pai. Em resumo, nos encontramos e de saída eu lhe contei da minha gravidez, dos exames que eu já tinha feito. Ele ficou atônito, me olhando assim,
meio assustado. Depois, até para minha surpresa, ele sorriu. Sorriu e perguntou, depois que entendeu a narrativa toda: quer dizer então que esse filho é meu? Concordei com um aceno de cabeça, mas ele voltou a perguntar: e aquele cara com quem você disse que estava saindo, você já contou para ele? Já contei sim, Robson. E se você quer saber, a gente nem tá mais junto. Incrível. Como duas pessoas... Tudo bem. A situação era completamente outra. Eu reconheço, mas como duas pessoas reagem de forma diferente a uma mesma situação? A reação do Robson foi completamente oposta à reação do Paulo. Tudo bem que num primeiro momento ele ficou meio abobalhado, meio fora do ar, assim, como se não estivesse acreditando, mas depois ficou todo feliz. Mais do que isso, entre uma coisa e outra, ele chegou até me fazer uma proposta. Flávia, olha, se é assim, do jeito que você falou, e se você também quiser, claro, a gente pode voltar. É tudo o que eu mais quero. Sabe que eu não te esqueci? E agora com esse filho, volta comigo. Robson, pelo amor de Deus, não comece. Não é assim, do jeito que você está falando. Eu não te procurei para a gente reatar. Te procurei só para te contar que você é o pai do meu filho, só isso. Você precisava saber. Sim, mas por que a gente pode unir o útil ao agradável? Eu te agradeço por vir me contar. Mas saiba que eu não só quero me responsabilizar por tudo, mas principalmente cuidar de você e do nosso filho. Volta comigo, o que custa? Você sabe que eu te amo. Vamos cuidar dessa criança juntos. Se você quiser, eu vou lá conversar com os teus pais hoje mesmo. Na verdade, agora mesmo, se você quiser. Olha, eu fiquei abobalhada. Não existe outra palavra para definir o estado em que eu fiquei. O jeito dele, o desprendimento dele. Tudo bem que era uma situação diferente. Ele era o pai. O Paulo não tinha nada a ver com o assunto, mas em momento nenhum, por exemplo, colocou em dúvida a paternidade da criança. Acreditou em mim desde da primeira palavra que eu... Mas, sabe, é uma coisa que você não espera. Porque a gente sabe que homem é diferente. Mesmo sabendo que é o pai, a pessoa fica desconfiada, principalmente num caso como o meu, que eu já estava com outro. E a verdade é que ele insistiu tanto. E eu estava tão carente, tão derrubada, decepcionada com o Paulo, pelo modo como ele tinha reagido. E o Robson foi me mostrando a cada dia mais aquele traço dele de companheiro, de parceiro, cada vez mais encantado pelo fato de saber que seria pai, que no fim, e não demorou muito não, 2 semanas se tanto, eu achei que valia a pena tentar. Ele fez o que prometeu, foi lá conversar com a minha mãe, com meu pai. Isso contou pontos a seu favor. E no fim, a verdade é que mesmo estando apaixonada pelo Paulo, resolvi tentar outra via. Tomei essa decisão porque sabia que ele me amava, que ia cuidar de mim e do nosso filho. Chorei muito, mas sabia que estava tomando a decisão certa. Porque mesmo nesses momentos
O coração da gente, quando está apaixonada, é difícil de convencer. Mas pelo nosso filho, tive a certeza de que era a escolha mais acertada. Mesmo que não fosse aquela que eu queria. Existe uma diferença muito grande entre o que a gente quer e o que é melhor para a gente. Até porque adiantava eu estar apaixonada por outro, sendo que tinha me virado as costas, preferido se afastar de mim, a enfrentar comigo aquela situação. É claro que ele não tinha obrigação, mas se ele me amasse mesmo, quem sabe sua reação tivesse sido outra. E foi desse modo que eu reatei com o Robson. Alguns dias depois, no entanto, olhe o que é a vida. Para minha surpresa, o Paulo me procurou. Entre uma coisa e outra, ele falou: "Tô sentindo muito a tua falta, Flávia. Já era para eu ter vindo te procurar. Eu estava com medo de como que você ia reagir. Pensei que você não fosse nem falar comigo." Eu fiquei só escutando. Não falei nada. Mas quase não consegui disfarçar a emoção de vê-lo ali diante de mim e me falando aquelas coisas todas. Porque apesar de ter reatado com o Robson, se eu disser que não estava morrendo de saudade do Paulo, estaria sendo falsa. Ele falou que tinha uma coisa importante para me falar e também uma proposta para me fazer. Só que antes que ele dissesse o que era, o Robson chegou em casa e nos pegou conversando ali no portão. Naturalmente que já fez uma cara esquisita, né? Até porque ele sabia de quem se tratava. Ficou aquele clima assim ruim, porque é tão difícil, a gente não sabe como se portar. Ele olhou para a cara do Paulo e fez aquela cara de quem não estava gostando, né? E perguntou: "O que esse cara tá fazendo aqui, Flávio?" Minha voz saiu lá no fundo. Ele só veio saber como estava, Robson. Ele veio conversar comigo. Conversar o quê? Não sabia que vocês tinham alguma coisa para conversar? Aliás, você contou para ele que a gente voltou? Que vamos ter um filho? E que decidimos cuidar juntos dessa criança? Nessa hora, eu vi que o semblante do Paulo mudou. Ele olhou para mim, visivelmente confuso, e perguntou: "É sério isso, Flávia? Vocês voltaram? Você contou para ele da gravidez?" Não respondi. O Robson respondeu no meu lugar: "É claro que contou, né, cara? Eu sou o pai." Ficou um clima tenso, sabe? Pesado. Eu vi que o Paulo não gostou. Meu Deus, o que ele queria que eu fizesse? Que escondesse do Robson que estava esperando um filho dele? Ainda mais depois da reação que ele teve quando eu contei da gravidez. Ficou aquele clima pesado. Temia até que os dois brigassem. E diante de tudo aquilo, de repente o Paulo falou que só tinha mesmo passado para saber como estava. Mal se despediu, já foi montando na moto e indo embora. Ele falou que tinha algo sério e importante para me dizer. Queria me fazer uma proposta. Mas quando o Robson falou que tínhamos voltado e que íamos cuidar do nosso filho, ele não quis mais saber de conversa. Se despediu e se foi. O Robson também não gostou nem um pouco de ver o Paulo ali, né? Eu vi que ele ficou incomodado. E nem tiro a razão dele. Depois mandei mensagem ao Paulo para
para saber o que ele queria, afinal, que proposta que ele queria me fazer. Mas ele só respondeu aquilo. Não é nada não, Flávio, esquece. Foi só uma bobagem que passou pela minha cabeça, viu? Eu nem devia ter ido te procurar. Olha, eu até desconfio que ele tenha me procurado pra gente reatar. Só podia ser isso. Só podia ser isso. Não podia ser outra coisa. Só que, naturalmente, depois de ouvir o que o Robson falou, mudou de opinião. Ficou sabendo, inclusive, que o outro sabia da paternidade do filho que eu estava esperando. Olha, eu fiquei com um aperto no peito ao pensar nessa possibilidade, porque ainda estava apaixonado por ele. O que eu vou fazer? É a verdade. Mas sabe, depois de algum tempo pensando, cheguei à conclusão de que talvez tenha sido melhor mesmo, assim, do modo como aconteceu. Ele talvez estivesse pensando em voltar comigo, mas e o meu filho? Ele aceitaria meu filho? E mesmo que aceitasse, na teoria, como trataria depois que ele nascesse? Isso se ficasse comigo até então, né? Sabe, eu pensei muito. Até que cheguei à conclusão de que, apesar de estar sofrendo, no futuro vai ser melhor. Tenho consciência que preciso esquecer esse homem. Vou ter que esquecer, né? Na marra. Preciso concentrar a minha força e a minha atenção à minha gravidez e ao meu relacionamento com o Robson. Isso se eu realmente quiser que tudo dê certo entre nós. Do contrário, nem adianta fazer tentativa, né? Porque tudo já vai estar fadado ao fracasso mesmo. Hoje não sei o que o futuro nos reserva. Nem para mim, nem para o meu filho. Mas tudo o que estou fazendo é pelo bem dessa criança que eu trago na barriga. Estou pensando nele antes de pensar em mim. E juro, vou fazer de tudo para que tudo dê muito certo. Que eu consiga ser feliz ao lado do Robson. Mesmo com o meu pensamento voltado para outra pessoa. Mesmo que... E eu sei que vai ser assim durante algum tempo. Muito tempo. Mesmo que outro homem continue sendo o dono do meu coração.